Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções em PHP. Sendo mais específico, vamos tratar do tópico de passagem de parâmetros. Vamos tratar de dois tipos de passagem de parâmetros: passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência. Vimos que quando chamamos uma função, os parâmetros formais desta recebem uma cópia dos valores dos parâmetros que são passados para a mesma. Isto quer dizer que alterações nos parâmetros formais que ocorrem dentro da função não geram alterações nos valores dos parâmetros externos à função. Esse tipo de passagem de parâmetro é denominado passagem por valor. Isto ocorre porque são passados para a função apenas os valores dos parâmetros e não os próprios parâmetros. Vamos ver um exemplo a seguir para que isso fique mais claro ainda. Tag de início de script em PHP. Tem um comentário agora denotando que o trecho a seguir do script refere-se ao código da função que calcula o quadrado de um número. Então tem a especificação da função sqr, que recebe um parâmetro, no caso com o identificador num. Eu tenho então agora uma operação de atribuição. Então o valor do parâmetro num é consultado, o mesmo é multiplicado por ele mesmo, e este valor resultante da avaliação dessa expressão aritmética é armazenado no parâmetro num. Agora eu tenho a execução do comando return e o valor do parâmetro num é retornado no ponto em que ocorre a chamada da função sqr. Fecho o bloco da minha função sqr. Agora eu tenho um comentário que denota que a seguir eu vou ter a solicitação e entrada de um valor por parte do usuário. Então a função echo apresenta na saída padrão a seguinte mensagem: entre com um número, e por meio da utilização da função fgetS vai ocorrer a leitura através da entrada padrão de uma string que vai representar o número fornecido pelo usuário. Essa string é fornecida para a função trim, que vai eliminar eventuais espaços que existam no início, no final da string e a quebra de linha. E aí essa string, sem a presença de espaços no início, final ou quebra de linha, vai ser convertida para um valor em ponto flutuante. Esse valor vai ser armazenado na variável num, que está sendo declarada dinamicamente e será do tipo float. Na sequência, eu vou ter então o cálculo do quadrado, está sendo especificado por este comentário. Tenho então aqui uma operação de atribuição. O valor que vai ser atribuído para a variável sq, que vai ser declarada dinamicamente, será o valor retornado pela chamada função sqr. Na chamada da mesma, eu estou passando, para o parâmetro formal o valor contido na variável num. Aqui, como a variável num foi declarada do tipo float, então efetivamente estou passando um valor float que vai servir para inicializar o parâmetro formal num. O fato de tanto a variável externa à função ter o nome num quanto o parâmetro formal não implica em nenhuma correlação entre os dois, ou seja, eu estou apenas fazendo uma cópia do valor contido na variável num para o parâmetro formal num. Aí aqui eu faço uma atualização do valor do parâmetro formal num e retorno esse valor que vai ser armazenado na variável sq. Agora eu tenho a exibição dos resultados, que vai deixar bem claro que a manipulação ocorrida aqui dentro da função sobre o parâmetro formal num não se reflete na variável num externa à função. Então eu tenho aqui um printf sendo utilizado, só para nos lembrarmos, printf, assim como echo, vai apresentar uma saída no monitor, ou no periférico de saída padrão. Aqui eu tenho a especificação de duas quebras de linha, depois a mensagem, o número original é, dois pontos, e aí eu especifico aqui que eu vou apresentar nesse ponto um valor em ponto flutuante, isso por conta do código %f, e esse ponto 2 entre % e f está denotando que esse valor em ponto flutuante será apresentado com 2 dígitos de precisão. Depois eu tenho uma quebra de linha. Esse valor em ponto flutuante será resultante, do que eu tenho como argumento após a minha string de controle. Então a string de controle no printf especifica tudo que vai ser apresentado na saída padrão. E aí, quando eu tenho códigos % dentro da string de controle, eu vou ter argumentos na minha lista de argumentos. Então, separo a string de controle com a vírgula do argumento que eu vou ter. Nesse caso aqui, eu estou especificando que o valor em ponto flutuante que vai ser apresentado neste ponto aqui refere-se ao conteúdo da variável num. Então, neste caso aqui, vai ser apresentado o valor fornecido pelo usuário, ou seja, o valor que eu tinha em num antes da chamada da função, pois ele não vai ser alterado dentro da função. Ocorre aqui uma passagem por valor. Eu tenho agora mais uma utilização da função printf, reforçando novamente, eu tenho aqui a string de controle delimitada por aspas, que vai especificar tudo que vai ser apresentado na saída padrão, no caso, caracteres o, espaço, s, e assim
né, constituindo a mensagem o seu quadrado vale 2 pontos, espaço, e um valor em ponto flutuante, valor esse que vai estar armazenado na variável SQ, será apresentado com 2 dígitos de precisão, depois uma quebra de linha. E agora eu tenho a tag que fecha o meu script em PHP. Outro tipo de passagem de parâmetros para uma função ocorre quando alterações nos parâmetros formais, ou seja, dentro da função, alteram os valores nos parâmetros que foram passados para a função. Este tipo de chamada de função tem o nome de passagem por referência. Vamos ver um exemplo aqui de passagem por referência. Tag de início de script em PHP, comentário denotando que a seguir eu vou ter a especificação de uma função que vai incrementar o valor de uma variável, e essa variável vai ser passada por referência para a função. Tenho aqui, então, né, o que a gente pode chamar de cabeçalho da função. Então, estou especificando a função incrementa. A mesma vai ter 2 parâmetros. O que a gente percebe aqui que diferencia, né, esses parâmetros aqui da função incrementa dos que nós vínhamos trabalhando até então? Até então, a gente estava trabalhando com a passagem por valor. Então, aqui a gente percebe a presença de um e comercial antes do cifrão que denota, né, o identificador da variável, que será o meu parâmetro, o meu primeiro parâmetro formal da função. Então, neste caso, o e-comercial especifica que este parâmetro vai ser passado por referência. O que significa isso? Significa que se eu alterar dentro da função o parâmetro A, eu vou estar alterando a variável que foi passada na chamada da função. Vamos ver a seguir o script, isso vai ficar mais claro. Então, tenho aqui, né, consulta do valor de A, e eu vou ter a soma do valor de A com o valor da variável B, e eu atualizo o valor de A. Fecho, então, o bloco da minha função incremento. Tenho agora o código principal. Então, eu tenho aqui a declaração dinâmica da variável num, que vai ser do tipo int, e vai ser inicializada na declaração com o valor 100. Na sequência, a utilização da função echo, que após uma quebra de linha, vai apresentar a mensagem na saída padrão, valor de num antes da chamada da função, e aí o valor da variável num vai ser apresentado. No caso, o 100 vai ser apresentado. Aqui eu tenho a chamada da função incrementa, e aí neste caso eu estou passando num para o meu primeiro parâmetro e 50 para o meu segundo parâmetro. Como que a gente pode interpretar isso? Num está sendo passado por referência. Então a gente pode visualizar como sendo A, dentro da função, um apelido, um apodo para a variável num externa à função. Significa que alterações em A dentro da função vão se refletir em alterações em num. Aqui eu quero destacar algo muito importante. Sempre que eu tiver uma função cujo parâmetro é passado por referência, na chamada função eu sempre tenho que colocar o identificador de uma variável para esse parâmetro que está sendo passado por referência, porque eu preciso, né, ter uma variável ali para que eu possa alterar dentro da função. O que eu estou dizendo com isso? Neste caso, o parâmetro B é passado por valor, então eu posso usar uma constante para passar essa constante para inicializar o valor do parâmetro B. As alterações dentro de B não vão se refletir fora. Mas se B fosse passado por referência, eu tivesse um E comercial aqui, eu não poderia passar a constante 50, porque senão eu estaria tentando alterar, né, ao alterar B dentro da função, o valor de uma constante. E uma constante não pode ser alterada dentro da função. Resumindo, eu estou chamando a função incrementa, passando num por referência e 50 por valor para os parâmetros formais da função incrementa. Então, neste caso, num tinha o valor 100 e eu estou passando 50 para o parâmetro B. Aqui dentro eu vou somar 100 a 50 e atualizar o valor de A. Consequentemente, eu atualizo o valor de num fora da função. Então, quando eu executar esse meu echo, eu vou apresentar uma quebra de linha e a seguinte mensagem na saída padrão. Valor de num depois da chamada da função, 2 pontos, e o que eu tenho na variável num, que após a execução da função passou a ser 150. Eu tenho uma quebra de linha, tag que especifica o final do meu script em PHP. Vamos agora para o primeiro exercício dessa nossa videoaula. Construa um script em PHP que possua uma função responsável por fazer a troca de valores entre duas variáveis. O script deve receber 2 valores inteiros, através da entrada padrão, armazená-los em variáveis, com a utilização da função mencionada, trocar o conteúdo das variáveis e, depois, apresentá-las na saída padrão. Pausem o vídeo e gerem a solução de vocês. Partindo do pressuposto que você gerou a sua solução para o problema, agora eu vou apresentar uma proposta de solução para o mesmo. Tag de início do script em PHP. Agora eu tenho um comentário que está denotando que na sequência eu vou especificar uma função que vai fazer a troca dos valores de 2 variáveis que vão ser passadas por referência para a função. Então tenho aqui a especificação da função swap.
A mesma vai receber dois parâmetros e ambos passados por referência. Como que eu sei disso? Pela existência do e-comercial que precede o cifrão, que especifica o identificador do meu parâmetro formal. Então, swap vai ter dois parâmetros e ambos vão ser passados por referência. O que significa dizer isso? Que alterações dentro da função nestes parâmetros vão se refletir em alterações nas variáveis que foram passadas para a função no momento que swap foi chamado. Tenho aqui então a declaração da variável local à função temp e a mesma vai ser inicializada com o valor da variável a. Então eu vou salvar o valor da variável a em temp para que eu possa na sequência sobrescrever o valor que eu tinha em a com o valor que eu tenho em b. E agora eu recupero o valor de a que eu armazenei em temp para atribuir para a variável b. Após a execução dessas três atribuições em sequência, eu vou ter feito a troca, né, dos valores contidos nos parâmetros a e b. E agora eu fecho o bloco da minha função swap. Na sequência eu vou ter então um trecho do script que vai fazer a leitura de valores fornecidos pelo usuário através da entrada padrão e o armazenamento em variáveis constantes no script. Então aqui eu tenho a solicitação por meio do echo que o usuário entre com o primeiro valor. Vou ler esse valor por meio da função fgetS, lembrando que fgetS vai ler uma string através da entrada padrão, e aí essa string vai ser fornecida para trim, para eliminar espaços que porventura existam no início, final da string, bem como quebra de linha. E aí essa string sem a presença de eventuais espaços no início, final e quebra de linha vai ser convertida por meio desse cache para um valor inteiro, e este valor vai ser armazenado na variável num1, que está sendo declarada dinamicamente, será do tipo int. Na sequência, tenho mais um echo que solicita agora um segundo valor, de forma análoga ao que foi feito, né, para atribuição do valor para num1. Eu tenho aqui a leitura, né, e o valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão. Essa leitura é feita por meio de uma string. Essa string no final vai ser convertida para um valor inteiro, que vai ser utilizado para inicializar a variável num2, que está sendo declarada dinamicamente, será do tipo int. Agora, então, eu vou ter um trecho do script que vai fazer a troca dos valores dessas variáveis num1 e num2 por meio da utilização da função swap. Então aqui ó, eu chamo swap e passo a variável num1 e num2, respectivamente, para a inicialização dos meus parâmetros a e b. Então lembrando que a e b são parâmetros passados por referência, ou seja, quando eu manipular a dentro da função, eu vou estar manipulando num1. Quando eu manipular b dentro da função, eu vou estar manipulando num2. E aí, neste caso, a função vai fazer a troca desses valores. Agora eu vou ter um trecho de código, ou melhor, um trecho do script que vai fazer a exibição dessas variáveis agora com seus valores trocados. Estou destacando isso por meio deste comentário. Então agora eu tenho um echo que após duas quebras de linha vai apresentar a seguinte mensagem na saída padrão. Eles agora valem, e é o valor da variável num1 e o valor da variável num2. Tenho agora a tag que fecha o meu script em PHP. Vamos agora para mais um exercício na nossa videoaula. Escreva um script em PHP que manipule um vetor de inteiros com 10 elementos. O script deve possuir uma função responsável pela inicialização do vetor e outra função que efetue a impressão do vetor na saída padrão. Por meio das funções mencionadas, o programa deve inicializar o vetor e em seguida retorná-lo no monitor. Pausem o vídeo e gerem a solução de vocês. Partindo do pressuposto que você gerou sua proposta de solução para o exercício em questão, agora eu vou apresentar uma solução para o mesmo. Tag de início de script em PHP. Agora eu estou declarando a variável vetor que vai ser inicializada como array vazio. Agora eu estou utilizando o define para associar tamanho ao valor 10, isso para garantir uma maior manutenibilidade do meu script. Então, se eu quiser alterar esse script posteriormente para que, ao invés de trabalhar com 10 elementos no vetor, ele passe a trabalhar com 31, eu só preciso vir aqui no meu define e alterar esse valor 10 para 31. Um comentário agora especificando que na sequência eu vou inicializar o vetor com valores fornecidos pelo usuário. Então tenho aqui a minha função inicializar, a mesma vai receber por referência o parâmetro formal vetor. Tem um for agora, né, que vai se utilizar de i, que vai variar de 0 até tamanho menos 1. Então, como o tamanho foi definido como 10, o i vai variar de 0 a 9. E assim eu vou percorrer todos os elementos do meu vetor. Tem o echo que vai solicitar ao usuário que entre com o iésimo elemento do vetor. Só quero destacar aqui que eu
Estou apresentando i mais 1 porque eu quero transparecer ao usuário o detalhe de implementação que refere-se ao fato dos índices para vetores em PHP começarem com 0. Na sequência, então, eu vou ter a leitura, né, por meio do fgetS do valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão. E aí eu vou, né, passar esse valor que está sendo representado por uma string para trim, que vai eliminar eventuais espaços no início, final e quebra de linha. E aí essa string, sem a presença desses caracteres mencionados, vai ser convertida para um valor inteiro, valor esse que vai ser armazenado no iésimo elemento do meu vetor. Agora eu fecho o bloco do for. Ao executar o for, eu vou ter inicializado todos os meus 10 elementos do vetor com valores fornecidos pelo usuário através da entrada padrão. Fecho o bloco da minha função inicializar. Agora eu tenho um comentário que está especificando que o vetor vai ser apresentado no seguinte formato na saída padrão. Vetor, abro colchetes, e aí o primeiro valor do vetor, né, no caso representado por A, vírgula, o segundo valor do vetor representado por B, vírgula, o terceiro valor do vetor representado aqui por C, vírgula, e assim sucessivamente até o último elemento do vetor, que vai ser seguido do fechamento do colchete. Agora eu vou ter a minha função que vai fazer essa impressão, a função imprimir, e aí a mesma vai ter um único parâmetro, nesse caso passado por valor, pois dentro da função eu não tenho interesse nenhum em fazer alteração do conteúdo do vetor e que essa alteração se reflita fora. Por isso eu estou passando por valor. Aí agora eu tenho o echo, que vai apresentar uma quebra de linha na saída padrão, depois vetor, abertura de colchetes, espaço. Agora eu tenho um for, que vai percorrer todos os elementos do vetor, ele vai fazer isso por meio da variação do valor de i de 0 até tamanho menos 1. Então os índices desses elementos do vetor vão ser de 0 a 9, né? Eu tenho 10 elementos no vetor. Agora eu tenho um if para verificar se porventura eu estou apresentando o último elemento do vetor. Então isso vai ser feito por meio dessa expressão lógica, né? Então i igual a tamanho menos 1. Aí lembrando que quando eu uso 3 iguais, eu não estou comparando só o valor, eu estou comparando também o tipo, né? Só para destacar, eu fico alternando entre usar apenas o igual ou o igual. Então aqui se o valor de i for igual a tamanho menos 1, ou seja, se eu estiver trabalhando com o último elemento do vetor, eu vou usar este echo para apresentar o iésimo elemento do meu vetor v, e depois eu vou concatenar isso aqui com a string, que é o fechamento do meu colchetes e uma quebra de linha. Agora, se eu não entrei no if, ou seja, se eu não estou apresentando o último elemento do vetor, eu estou apresentando um elemento, né, entre o primeiro e penúltimo. Aí, neste caso, eu vou executar este echo, que apresenta o iésimo elemento de v, convertendo ele para uma string, concatenando ele com vírgula e espaço. Fecho agora o bloco do meu else e fecho o bloco do meu for. Quando eu executar esse for, eu vou ter apresentado então todos os elementos do meu vetor no formato que foi especificado. Fecho agora o bloco da função imprimir. Agora eu tenho a minha execução principal, ou seja, o trecho do script onde eu só chamo a função inicializar, passando por referência a minha variável vetor, que é um array, né? E na sequência eu tenho a chamada função imprimir, que eu vou passar por valor o meu vetor, e a tag de fechamento do meu script em PHP. Esta nossa videoaula finaliza por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima. Falou!